Ana Paula, vamos continuar na nossa entrevista sobre cartas xamânicas. Temos estado a falar sobre o significado de cada uma delas. Tínhamos parado na carta 15, vamos então à 16, que é a... Carta da magia. Que é o Raven, que pode ser traduzido. Há dois corvos. Há o corvo Raven e há o corvo Crow. Têm significados muito diferentes. Este é o Raven e, em geral, quando aparece, traz sempre alguma coisa. A magia a carta. O Brian, quem me ofereceu, um dia disse-me: tu estás aí bem, mas há uma carta que tu ainda não percebeste muito bem. E eu disse: pois há, porque eu durante um tempo tirei uma carta todos os dias, não sabia que o que eu estava a fazer era a interiorizar a informação de cada carta e a aprender sem me aperceber que estava a aprender o que é que significava cada uma delas. E esta foi uma carta difícil de eu interiorizar, porque existem muitos preconceitos, existem muitas informações que nós já trazemos do passado relativamente ao conceito de magia. E então é uma carta que tem imensa, é talvez a que tem mais significados possíveis, de acordo com a forma como ela aparece. Pode significar que existem questões mágicas relacionadas com o tema, ou a magia acontece todos os dias. Quando uma flor nasce e abre e se mostra ao mundo, estamos perante a magia. O sorriso de uma criança é um processo mágico, ou o nascimento de uma criança. E, portanto, a magia acontece todos os dias na natureza. E, portanto, há qualquer coisa aqui ao nível mágico, ao nível do que não se entende. O que ele me respondeu foi que depois é que tu estás a tentar perceber as cartas e há coisas que não são para perceber. Esta é uma dessas cartas, não é para se perceber. E, portanto, o que ela indica é que há questões que não são para ser percebidas e que a pessoa está a utilizar muita energia mental para tentar descodificar a situação e que não é por aí. Não é pelo mental que se consegue lá chegar. Também pode significar que a pessoa está para dar ou vai dar, ou que a solução é dar saltos a nível de consciência. E, portanto, vai haver algum processo interior que vai fazer com que a pessoa perceba a situação. 17. Leão da Montanha é a carta da liderança. E, portanto, são os que vão à frente, que em geral têm os seus custos. Claro. Significa que também a pessoa eventualmente terá que ser ela a tomar a iniciativa para resolver a situação. A carta 18 é a carta dos segredos, que também é uma carta muito enigmática, que também tem... E qual é o bicho? É o lince. O lince. Que pode também, mais uma vez, um pouco como a carta da magia, pode significar que existem informações escondidas que ainda não vieram à luz e que estão a interferir na situação, ou que a pessoa também está a fazer processos internos de evoluir a nível da consciência e que podem também vir a resolver a situação em concreto. 19. 19 é a carta da oração e abundância. É o búfalo. O búfalo foi aquele que, quando o homem branco chegou, como eles nos designam, foi aquele que se ofereceu para que o homem branco não morresse. Foi o que ofereceu a pele para os aquecer, porque eles não estavam habituados ao clima, e foi o que ofereceu a própria carne. E perguntaram-lhe assim: olha, mas se tu ofereces a tua carne vais morrer. Ele disse: desde que seja para um bem maior, é para isso que eu cá estou, é a minha missão. E, portanto, são sempre, ou indicia que a pessoa está num processo de missão e que, portanto, tem a ver um pouco com a missão dela e que tem a ver com o todo da situação em que está, ou que vai precisar de adotar uma postura desse género e de perceber que tem a ver com questões desse género. E que a solução está sempre em oração e em conexão e em pedir abundância e em pedir que a situação se resolva de uma forma satisfatória, porque à partida vai ser correspondida. A carta 20 é o nosso ratinho. É a carta do mental, da racionalidade. Ou a pessoa está a ser muito racional, excessivamente racional, ou pouco racional, mas tem a ver com questões de como é que nós estamos a usar o mental e a nossa racionalidade. No fundo tem a ver com o lado esquerdo do cérebro. E depois, quando se faz a interpretação da carta, tanto pode dizer como você está a usar o mental ou você tem que usar o mental, não é? É um bocado assim, de acordo com a posição que ela... Ou está a ser excessivamente mental, excessivamente racional, ou precisa de ser mais mental e precisa de ser mais racional,
Ou também pode ter a ver com está a usar uma lupa muito próxima, portanto está a ver demasiado o detalhe da situação e não está a ver a perspectiva, the big picture. Portanto, a pessoa tem que sair de estar ali a ver aquilo naquele... Um micro para macro. Exatamente. Tem que ser mais falcão. Aqui o que significa. Este é quase o oposto do falcão. A coruja é a carta... no original é a decepção, deception, mas a deception, a tradução literal não é bem decepção, é mais o cair das ilusões. Portanto, significa que a pessoa vai tirar o véu da ilusão e vai conseguir ver melhor a verdade. Há deuses gregos que se faziam acompanhar de corujas, porque no fundo também são, tal e qual como o mocho, a simbologia da sabedoria. Claro. E portanto são eles que trazem a verdadeira sabedoria e que nos fazem ver para além das ilusões do mundo, das três dimensões. 22. O castor é o construtor. Aliás, o número é o 4, que também na numerologia é o número da construção. Da construção, claro. Portanto, é o que constrói sempre tudo muito bem construído, trabalha, mas não se queixa de trabalhar muito e, portanto, ou significa que a pessoa tem que trabalhar para conseguir, é à custa de trabalho mesmo, de empenho. Portanto, não vale a pena estar a contar só com a intuição e que a solução vai surgir, não, a pessoa vai ter que trabalhar mesmo. Claro. Ali. Ou significa que, quando esta carta sai, significa, por exemplo, num relacionamento, a perspectiva é de família, portanto, ou se sai na maneira como a pessoa nos vê, naquela primeira forma de tirar, significa que essa pessoa nos está a ver como alguém com quem gostaria de construir família, portanto, tem a ver com estrutura. 23? A 23 eu nem sequer consigo traduzir, é o opossum, é um animal que não existe, existe muito nos Estados Unidos, existe muito pouco na Europa. E que é a carta da diversão. Ele é primo do ratinho. Portanto, também é um estratega. Sim. Mas é um estratega diferente do rato. É aquele que se finge de morto para não ir preso. É aquele que atira uma pedrinha para os arbustos fazerem e foge pelo outro lado. Portanto, quando ela sai, o que significa que a pessoa vai ter que recorrer a qualquer tipo de estratégia para sair da situação. Vai ter que se fingir de morto ou vai ter que arranjar uma forma... Ou então se fazer de doente para ser visitado. Para ser visitado. Indica que há aqui um plano que tem que ser construído e em geral o conselho... Ou então que a pessoa está a fazer demasiados esquemas desse género para conseguir manipular a situação e que tem que parar com isso. 24. 24 é o outro corvo e este tem a ver com justiça e com leis, as leis dos homens. Portanto, pode ter a ver com contratos, pode ter a ver com casamento. Já quando ela sai nos relacionamentos significa que existe aqui a possibilidade ou a probabilidade de haver uma assinatura de um contrato, que num relacionamento em geral é um casamento, ou pode ter a ver com uma situação de justiça que esteja aqui a ser trabalhada. 25? 25 é a raposa e tem a ver com tornar-se transparente, confundir-se com a folhagem, passar a ser o observador. Portanto, o que é aconselhado aqui é a pessoa adotar uma postura mais recuada e passar a simplesmente a observar as atitudes dos outros, porque aí é que está a verdadeira resposta para ela conseguir perceber. Portanto, haver uma espécie de processo de retirada. O esquilo também tem várias interpretações. Durante um certo tempo eu interpretava muito como o apego, porque o esquilo é aquele que anda a amealhar nozes para deixar lá ficar da casca da árvore, para depois ter nozes para utilizar durante o inverno, mas também pode ter com limpeza, limpeza física, isto é, livrar-se de tudo aquilo que você não precisa, dar aquela roupa que já não veste há muito tempo, renovar todas as quinquilharias que lá tem em casa e que no fundo estão a bloquear a energia e a sua energia. Portanto, tem muito a ver com a lei da circulação. Portanto, é uma carta que tem muito a ver com matéria e que tem muito a ver com a lei da circulação. Portanto, há uma questão que tem a ver com questões materiais, com não estar a saber utilizar bem a lei da circulação ou não estar a cumprir com os princípios da lei da circulação. Ou também pode apontar que a pessoa tem que se preparar para uma eventualidade. Portanto, ser um pouco mais como o esquilo e preparar-se para preparar qualquer coisa que poderá vir a acontecer no futuro. O Dragonfly é a libelinha, a libélula,
Sim. E é a carta da ilusão. Ou a efêmera, também se pode traduzir por efêmera. A efêmera vive um dia. E, portanto, ela vive a 100% aquele dia. Porque é só aquele dia que é a realidade dela. Portanto, é a carta que nos diz: deixem lá as ilusões, deixem as projeções, parem de viver em função de um futuro que ainda há de acontecer, para passarem a viver aqui, agora, e viverem em pleno este dia de hoje, porque pode ser o último. E outra coisa que ela também aponta em geral é para a mudança. Vai haver mudanças, porque todos os dias as coisas estão diferentes. As nossas todo momento, são todo diferentes momento. a todo momento. Esse é o princípio da impermanência. É a carta base da mudança, por definição. Esta carta é a carta dos limites. É 28, que é o... 28. É o armadilho. A tradução... É o tatu. É o tatu. É o No animal Brasil mais chama-se próximo. tatu. É o animal mais próximo. Em Portugal não há assim uma grande semelhança com nada. Ele tem automaticamente as defesas dele protegidas. Isto que é um animal que tem uma carapaça muito dura. É uma carapaça natural. Isto sai muito nas pessoas que não sabem dizer não, e há muitas pessoas que não sabem dizer não. E portanto, quando ela sai, defina melhor os seus limites. Marca o seu. Principalmente aparecem muitas pessoas de sexo feminino que não têm os seus limites nem nada definidos, e depois queixam-se porque não têm tempo para elas, e porque não têm os seus limites bem definidos, e porque vivem em função da família e dos filhos. E depois isso lhes falha, ou não é falha, vão a outro caminho e como é que é? Agora, não tenho, o meu espaço não está definido, nem sequer sei do que é que eu gosto, porque eu estou tão habituada a fazer as minhas escolhas em função dos outros. Pronto, e é um pouco dessas questões que a 28, a 29? 28. A 29 é o Badger, que eu também não tenho muita tradução para ele. E eu já não me preocupo muito com a tradução. É a carta da agressividade. Em geral, ou indica situações de raiva interior que têm que ser trabalhadas, ou indica que a pessoa pode utilizar essa raiva interior e essa agressividade de forma criativa, construtiva. E que, portanto, que vai surgir que a situação está a surgir para que ela vá buscar isso e transmute. Esta carta 31? É 30. 30, é o coelhinho. É o coelhinho. Que é uma carta de energia 3, portanto é uma carta que aponta para muita criatividade, muita luz. Eu gosto muito do número 3. Também eu. E foi a minha... quando eu comecei a tirar as cartas sozinha, não quando me foram tiradas com o Brian, foi aí que eu percebi que tinha que tirar a tal carta por dia. E esta também tem uma lenda muito engraçada. A carta de 30 é a carta do medo. Medo por excelência, que é o nosso grande inimigo, não é? Claro. Onde há medo não pode haver construção de amor, e portanto que é isso que nós viemos aprender, e portanto é aqui que está o inimigo. E então a carta 30 o que nos diz é que o coelho era amigo de uma feiticeira no tempo em que Deus vivia na Terra. E a feiticeira, ele tinha fome e pedia e aparecia comida, ele tinha frio e arranjavam uma toca, e portanto a feiticeira satisfazia-lhe todos os seus desejos. Até que um dia ele desapareceu e a feiticeira andou durante 3 dias à procura dele. E depois encontrou no fundo de uma toca muito funda e perguntou: então, coelho, o que é que se passa? Há 3 dias que desapareceste, nunca mais disseste nada, já não falas comigo, eu senti imensas saudades tuas. E o coelho disse: não, vai-te embora porque eu estou cheio de medo de ti. Mas estás cheio de medo de mim porquê? Porque eu não percebo, eu não sei como é que tu fazes essas coisas. Tu desejas as coisas e as coisas aparecem-te, e eu não estou a saber lidar com isto, portanto vai-te embora, porque um dia destes tu desejas uma coisa qualquer que seja má e eu não sei lidar com isso. E ela ficou muito sentida, e então ela disse: olha, eu podia agora fazer como se fez com Adão e Eva, e portanto podia desejar assim uma coisa muito má, mas como sou muito tua amiga e continuo a gostar muito de ti, vou-te só rogar uma praga e vais passar a ser hoje a simbologia do medo e vais ser o animal mais medroso do reino animal. Então é por isso que o coelhinho é tão medroso e forte. E portanto a grande mensagem da carta é que a única forma de nós conseguirmos dissolver e ultrapassar os nossos medos é enfrentá-los. Fugir para a toca não adianta. Bem, paramos por aqui e vamos continuar no próximo bloco com mais interpretação das cartas xamânicas. Obrigada, Ana Paula. Obrigada.